Novamente, com relação ao tema crescimento, tem dois aspectos. Tem um aspecto que é uma questão política. Por quê? Porque crescer dói. Crescer não é fácil. A China cresce 7% ao ano. Vai ver se está todo mundo feliz com aquele crescimento. Uma família na China, média, taxa de poupança 50% da renda. Poupando 50% da renda, dá para crescer muito. Pergunta é, a sociedade brasileira quer pagar esse preço para crescer rápido? Ou a gente quer crescer mais lentamente? A gente tem outra escolha. Esses são temas que, novamente, um profissional de economia não tem nada a dizer. Não é bom, não é ruim. É uma escolha da sociedade. E aí bate no contrato social da redemocratização. Eu tenho escrito e dito várias vezes, a sociedade brasileira escolheu crescer pouco. Por quê? Porque ela quer crescer de forma mais sólida, a agenda mais importante hoje da sociedade não é crescimento, é equidade. A gente tem crescido e tem melhorado, mas no nosso ritmo, atendendo às nossas demandas. Para parte do nosso baixo crescimento mais recente, no meu entender, já é um impacto sobre eficiência econômica dos erros de política econômica que se cometeu seguidamente a partir de 2009. Então, se reverter isso, a gente vai crescer mais. O Brasil está crescendo agora 2 pontos percentuais a menos do que crescia antes. Pegar o mundo, quanto que o mundo está crescendo a menos do que crescia antes, pega 2002, 2010, 2010, 2013. O mundo crescia uma coisa, hoje cresce outra, quanto a menos? Cresce 0,6 a menos. América Latina, cresce 0,7 a menos. Nós estamos crescendo quanto? 2 a menos. Então, é claro que esses 2 a menos não é só o resto do mundo. Tem alguma coisa que aconteceu que fez com que a desaceleração nossa fosse muito maior do que a desaceleração do resto do mundo. Então, é verdade que a trajetória das economias, as economias são interligadas e o ciclo mundial é muito, principalmente agora no mundo globalizado, ele é muito sincronizado. Então, os ciclos brasileiros são iguais aos ciclos do mundo. Mas quando o mundo abaixa, a gente abaixou muito mais. Então, não estou falando do ciclo, estou dizendo assim, por que a gente abaixou tão mais? Então, meio 0,6 é o mundo, então sobra 1 em 4. Você tem o esgotamento do fator trabalho, que deve explicar outro meio disso. Então, você tem 1 ponto percentual de perda de eficiência, um pouquinho menos eventualmente, que no meu entender é um impacto, não tem nada a ver com o contrato social, não tem nada a ver com o salário mínimo, não tem nada a ver com essas coisas. É um impacto sobre a eficiência econômica de uma certa desorganização que existe na economia, consequência dessa mudança no regime de política econômica que o ministro chamou da nova matriz econômica. Eu acho que isso está tirando 1 ponto percentual, talvez a minha conta esteja exagerada, 0,7, 0,8, 1, um número dessa ordem. Então, revertendo e voltando àquele regime de política econômica, não só voltando para trás, mas a partir do que a gente voltar, avançar de onde a gente estava, porque o FHC não é o fim, ele não é o fim dos tempos. Ele fez o que foi possível fazer naquela janela de 8 anos que ele teve. Ele deixou muita coisa a ser feita. Primeiros anos do governo Lula a gente avançou muito, principalmente na área de crédito, mas tem muita coisa para a gente fazer, mas desfazer as coisas erradas e continuar naquela toada.